Bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia, pessoal. Lorene, bom dia. Tá me ouvindo? Tô, professor, bom dia. O Gustavo passou para você o link para entrar, né? Foi lá no grupo da sala. Ah, tá. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E o senhor? Mas eu tô bem. Como é que estão as aulas? Vai tranquilas. Tá dando pra acompanhar certinho. Coisa Tá boa. dando pra acompanhar as atividades. Vocês fizeram aquela segunda atividade que eu passei? Sim, fizemos. Deu certo? Deu certo. Ainda tem mais, né? Desculpa. Essa foi muito fácil. Foi de múltipla escolha, né? Dá para confiar. É, tranquilinha. Vou ver se eu faço mais, né? Nossa semana que vem ainda nós temos mais uma aula, mas essa terceira atividade, eu vou pedir para vocês analisarem um trabalho sobre benefício assistencial. Eu li um artigo agora recente, muito bom, de uma revista especializada, sobre o benefício assistencial, é o BPC, benefício de prestação continuada, BPC. E esse benefício assistencial, o artigo traz uma análise muito boa, sabe? E atualizada do benefício assistencial. Até detalhes, assim, bem detalhado. Eu tirei, ele está digitalizado, eu vou deixar ele no AVA para vocês, e vai ser a terceira atividade. Sabe? Aí eu vou pedir uma análise mesmo crítica, né, e um resumo desse artigo, tá? É essa atividade dessa semana que eu vou colocar lá para vocês. Mas eu vou deixar o artigo também tudo prontinho, tá tudo digitalizado, tudo pronto. Certo? Bom dia. Certo. Bom dia aí, Alana Veríssimo, a Milena, Débora Azevedo. Bom dia a vocês todos que estão entrando aí. Essa turma é grande, né? Mas tem poucos que assistem a aula. E a aula é importante, né? Um esforço que a gente tem que fazer para ter uma aula boa. Bom, eu não sei onde que eu parei, mas vamos voltar à análise dos regimes previdenciários, né? Que a gente tem que fazer, seguindo o roteirozinho do nosso slide aí, vou compartilhar aqui com vocês, e a gente conclui a análise dos regimes. Depois a gente entra para a segunda fase do nosso módulo 2 aí, do nosso programa, né? Bom, vou ver se eu acho ele aqui, acho que ele não está.
Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Um minutinho, tá? Tô abrindo ele aqui. Tá aqui. Bom. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui melhor. Estou gravando aqui também. Qualquer coisa vocês me interpelam, a gente vai conversando, né? Veja bem, a prova não vai ser a metade, né? Vai ser um pouco mais complexa, tá? Assim, do que uma tarefa. Ela vai ter um teor um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês estão garantindo a pontuação das atividades, isso aí eu acho que é bom, né? Bom, eu acho que nós concluímos a parte principiológica, né? Eu não sei onde que eu parei. Esse caráter, nós destacamos aqui os princípios previdenciários, né? Caráter contributivo, equilíbrio financeiro, garantia do benefício mínimo, correção do salário de contribuição, preservação do valor real, a previdência complementar, né? Indisponibilidade dos direitos, né? Aos benefícios, eles não podem ser, você não pode renunciar a um benefício previdenciário. Sobre as reformas, eu vou falando da atual reforma na medida que eu vou analisando os regimes e as prestações. Eu fiquei de colocar depois também para vocês um texto. Eu não tenho eu tenho um texto, mas não falo da última reforma. Eu falo dessas que teve aqui antes, ó, da 19, 20, 41. A última não tem, mas eu tenho um texto que faz uma abordagem histórica das reformas que a gente teve. Só não tem a última, né? Mas a última eu vou fazendo a abordagem para vocês e mostrando onde que está, que houve a modificação, né? Bom, aqui nós temos 3 regimes, né? O que são os regimes previdenciários? A Seguridade é composta por 3 áreas. Nós vimos isso né? Enfatizei isso muito com vocês. 3 áreas: previdência, assistência e saúde. Cada área dessa tem uma relação jurídica distinta, né? Dentro da previdência, nós temos 3 regimes previdenciários. É um desdobramento na área previdenciária. O que é um regime previdenciário? Um regime previdenciário, ele garante aposentadorias e pensões mediante contribuição e ele vai atender um determinado segmento da sociedade. Nós temos 3 regimes. O regime geral, conforme está mostrado aqui, ó, né? Vou colocar ele aqui na tela. Aqui, o geral, né? Próprio e o complementar. Se a gente descer aqui no slide, vocês vão ver que o regime geral tem as características específicas, né? Quem são os sujeitos do regime geral? É um regime público. Sujeitos são segurados e do outro lado está o INSS, que é uma autarquia federal. Então, o regime geral é o maior regime previdenciário brasileiro. Tem mais de 30 milhões de aposentados pensionistas. É maior que a população do Chile, né? Então, esse regime oferece cobertura previdenciária, né? Quais? Aqui eu já coloquei, dentro da reforma, o que mudou. Ele oferece aposentadoria por idade, especial, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Acho que andaram mexendo aí. Auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono, né? E o financiamento desse regime geral, ele se faz pela contribuição dos segurados, das empresas e do Estado.
E os benefícios que são pagos, o que é um benefício previdenciário? É um valor pecuniário, a obrigação de dar da relação jurídica previdenciária. Quando o segurado fica incapacitado temporariamente, ele recebe um benefício, no caso, um auxílio-doença. Se ele fica inválido, aposentadoria por invalidez. Essa cobertura, ela se materializa através de um valor, né, que eu vou receber por um período ou por toda uma vida. Quando eu aposento por idade, né, é um exemplo, eu vou receber a vida toda. Né? Então, determinados benefícios ele tem caráter temporário, de cobertura, outros eles se prolongam o resto da vida. Né? Então, o regime geral garante isso. Como que eu ingresso no regime geral? Eu ingresso no regime geral pelo exercício de uma atividade remunerada. Aí vem a figura da filiação previdenciária, né, que eu enfatizei tanto, que ela se dá pelo exercício de uma atividade profissional ou facultativamente. Tá? Então, no leque aqui de prestações que eu destaquei, né, nesse menu de prestações aqui, ó, já está de acordo com a reforma. O que a reforma fez, a emenda constitucional 103? Ela enxugou, ela tirou aqui um benefício que não existe mais. É a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não está aqui mais. Tá? Então, o que ficou da reforma? Ficaram de aposentadoria a idade, a especial e a invalidez. Né? Foram retiradas duas. A por tempo de contribuição e aquela que tem a regra 85-95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição da pessoa. Elas não existem mais. Elas existem numa perspectiva de regra transitória. Está na emenda constitucional. A partir do artigo 15, 15º da emenda 103, tem lá os benefícios com a regra transitória. O que é regra transitória? Vocês precisam entender. A regra transitória... Bom dia, Alana. A regra transitória é aquela deixada pelo legislador para aqueles que, à data da emenda, não tinham alcançado os requisitos necessários para obter uma aposentadoria, um benefício, entendeu? Programado. Então, essa é a ideia básica. As regras transitórias estão previstas no artigo 15º, 16º, 17º e 18º da emenda constitucional 103. Eu aposentei pela modalidade tempo de contribuição, com 35 anos de contribuição, homem e 30 mulher. Essa aposentadoria não existe mais como regra permanente. Ela ficou como regra transitória para tentar beneficiar aquele que não tinha atendido todos os requisitos na data da promulgação da emenda constitucional 103. Tá? Gravem bem isso, né? Isso é um dado importante. Então, aqui, o regime geral tem essas características. Tá? A aposentadoria por idade, houve uma mudança nela. Né? A mulher aposentava com 60, o homem 65. Agora a mulher aposenta aos 62. Tá? 15 anos de contribuição e o homem 20. Antes era homem, continua o homem 65, mas a contribuição era de 15, igual tanto para homem quanto para mulher. O legislador diferenciou 15 anos de contribuição para a mulher e 20 para o homem. Tá? Especial, essa aposentadoria, ela é concedida para os trabalhadores que atuam em área de risco, atividade de risco, né? Com um tempo menor. No entanto, a reforma trouxe para essa modalidade de aposentadoria um requisito que não existia, é a idade. Então, vai conjugar o tempo na atividade de risco mais a idade. Essa é uma novidade que a emenda constitucional trouxe.
Nós vamos analisar cada um desses benefícios. Eu tenho um slide, né, que vou passar para vocês no momento oportuno, que a gente entrar na análise das prestações, eu vou mencionar para vocês como ficou cada benefício, tá? Aqui apenas eu estou dando uma ideia, né, de como o regime, o que é um regime, as características de um regime previdenciário. Vocês precisam saber disso, né? Porque na hora de uma análise jurídica, de fazer um estudo, você precisa saber que regime previdenciário a pessoa está vinculada, né? Se eu não tiver esses elementos, né, se eu não entender o que é um regime e quais os regimes que existem e as características de cada um, eu não vou saber fazer uma adequação, né, do fato à aplicação da norma, né? E cada regime desse tem uma fonte normativa própria, né? No caso do regime geral, é a Lei 8.213, de 1991, né? A Lei 8.212, o Decreto 3.048, né? O artigo 201 da Constituição. Então, existe uma fonte normativa aí, o regime geral, né? O regime, nós vamos ver o próprio, né? Tem outras características. Então, fica aí para vocês já, né, a ideia clara. Não sei se está claro. Vocês têm que me dar um feedback, né? O que é o regime geral? O regime geral é o maior regime previdenciário brasileiro. Quem que ele atende? Atende todos os trabalhadores do setor privado, empregado, diarista, vendedor ambulante, eletricista, encanador, o empresário, a advogada, a odontóloga, a médica, todos que estão trabalhando no setor da atividade privada, né, a eles se estabelece a relação jurídica no âmbito do regime geral, que ela é compulsória, ela não é facultativa. Quem exerce uma atividade profissional, automaticamente ele está vinculado ao regime geral de previdência. O autônomo, né, vocês vão formar, né? Daí virando a esquina. Se vocês forem advogar, que regime vocês vão enquadrar? Regime geral, né? Vocês vão ingressar no regime geral, né? Tem que contribuir? Tem, é compulsório, né? Ah, mas eu não vou contribuir por isso, não. Tudo bem, opção sua. Mas um dia você vai precisar da Previdência, né? Vai precisar. Estou falando, espero que não precise. Não, você vai precisar. Não adianta, né? Espero que não seja por um motivo, né? Por acidente, por morte, né? Mas vai precisar. Lembra dos riscos sociais que a gente viu? O que são os riscos sociais? São eventos imprevisíveis da vida, né? Quais? A morte, a incapacidade, a velhice, o desemprego, né? A maternidade, a invalidez, né? Então, são eventos que acontecem na vida. Não adianta a gente negá-los, que eles vão ocorrer, né? É impressionante. Eu estou com um amigo médico que está com câncer já numa fase muito adiantada. E ele foi diagnosticado há 4 meses com esse câncer. 4 meses atrás. E eu me lembro muito bem que a gente estava jantando no restaurante, eu, ele, a esposa dele. E perguntei para ele, você está bem? Eu falei, estou bem, não tem nada, né? Fiz exames agora recentes, não tem nada. Passado um tempo, um mês depois, ele descobriu um câncer, né? Fez quimioterapia, depois o câncer voltou mais forte. Ele está numa fase muito difícil, né? Saudável no dia do jantar, sem nada. Um mês depois, né? Então, falar que a gente não vai precisar, né? Vai precisar, tá?
Então, eu estou falando isso para vocês, dando exemplos, né, práticos para entender a ideia da cobertura, né, do vínculo previdenciário no âmbito do regime geral. Quem é gestor do regime geral? O INSS, né? É uma autarquia federal. É o maior regime previdenciário brasileiro, tá? O maior regime. A gestão é boa? Não, a gente sabe que é ruim, né? Já teve um tempo que ela funcionou bem. Por incrível que pareça, na época do governo Lula, eu não sou petista, né? Mas a previdência, a parte administrativa funcionava muito bem, né? Depois foi com a Dilma, foi ficando ruim, com esse governo atual agora está um horror, né? Funcionamento, o atendimento muito ruim, né? A gestão precisa melhorar, porque a pessoa contribui, né? Você não pode ficar esperando para fazer uma perícia médica, né? Você não pode ficar esperando 30, 40, 50, 80 dias para se processar um benefício previdenciário. Você precisa dele para ontem. Não é para hoje, não. É alimento, caráter alimentar, né? Por isso que os juizados também federais estão abarrotados de ações, né? Prestação judicional atrasada, funcionando mal, né? Péssimo, uma resposta muito longa para quem necessita de forma imediata, né, de uma cobertura. Eu tenho uma ação que no seu acometido de câncer de próstata. Estou esperando, né, sair uma sentença para ver se a Previdência negou a concessão do auxílio-doença, né? Nós entramos com a ação. Ele está doente, ele pode ter uma recidiva, né? Ele teve câncer de próstata, fez químio, mas pode voltar. E ele está com a estrutura física debilitada. Não pode. Isso não pode funcionar desse jeito, né? Eu falo para vocês porque eu advogo, eu sei, né? Bom, a gente espera que as coisas melhorem, né? Então, não sei se vocês entenderam, gente? Entenderam? Mas para fechar o regime geral, então veja bem, nós vamos ver cada um desses benefícios aqui, tá? Idade especial, invalidez, auxílio-doença, auxílio-doença para incapacidade temporária, o auxílio-acidente, né? Quem sabe o que é o auxílio-acidente? Quem já ouviu falar nesse benefício? A Débora está aí ou já saiu? Quantos tem aí? Tem 7. A Débora disse Eu que... já ouvi falar, professor. Hã? É a Fernandinha. Já ouvi falar sobre auxílio acidente. Então explica para nós. O Explica para auxílio gente. acidente ele serve para compensar alguma perda da capacidade laborativa do trabalhador. Vamos supor, perder um movimento da mão por esforço repetitivo, alguma coisa assim. Aí ele recebe um valor para compensar e ele pode continuar trabalhando. Não é igual ao auxílio-doença que proíbe ele trabalhar. Se ele continuar trabalhando, ele perde. É só uma compensaçãozinha. Muito bem. Isso mesmo. Certíssimo. Acertou na mosca. Né? Isso mesmo. A ideia do benefício é essa. Né? Muito bem. Gostei. Bom, em relação ao teto, aqui eu estou falando do teto, né? Os benefícios do regime geral são limitados ao teto. Tem um teto mínimo, que é o salário mínimo, está R$ 1.045, né? O salário mínimo. E o teto máximo, acho que está R$ 6.106 ou R$ 108. É o teto máximo, 6 mil e pouquinho. O regime geral não paga nada além desse valor. Então, se você ganha, por exemplo, R$ 9.000, a Previdência não vai te pagar R$ 9.000. Ela vai te pagar o teto. Se você contribuir sobre o teto, pode chegar próximo ao teto o valor do seu benefício, né? Pode chegar, tá? Então, isso é um detalhe importante, essa questão do teto.
porque sempre existiu teto no âmbito do regime geral, e esse teto sempre foi baixo, né? Já correspondeu a 20 salários mínimos, com as reformas que, né, ocorreram ao longo desses 20 anos, né? Hoje está muito baixo, né? O teto é 6 mil. Então, se você ganha 8, 9 mil reais, você tem que fazer uma previdência complementar, né? Eu vou explicar o que é a previdência complementar, interessante, né? Então, a questão do teto é isso. A previdência não paga nenhum valor acima do teto. Se você ganha 9 mil, você não vai contribuir também sobre 9 mil reais, você vai contribuir sobre o teto. Tá? Por quê? Porque o regime geral não vai te pagar nada além do teto. Um centavo acima do teto. Tá? Então, esse é um detalhe importante, né? Bom, então nós vimos aqui. O próximo regime, também público, é o próprio, né? Aqui nós temos os sujeitos. Quem são os sujeitos? O servidor público estatutário e o ente federativo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda. A Fernanda está boa para responder, senhor? Hã? Ela está com a resposta na ponta da língua, né? Fernanda, o regime próprio é para o servidor público. Que tipo de servidor público? Para os estatutários. Isso, estatutário, né? Quem é o servidor estatutário? Que é quem ingressa para o concurso. O regime estatutário ele foi criado com o advento da Constituição de 88. Na administração pública, antes de 1988, existia dualidade de regime seletista, existia o regime seletista e o estatutário. O estatutário era para poucas carreiras, era carreiras de Estado. A maioria era seletista. Interessante, né? Veio a Constituição e criou o regime jurídico único. Então, o regime próprio é para os servidores públicos estatutários. Estão excluídos do regime próprio aqueles que ocupam cargos comissionados, que são nomeados, né, e dispensados ad nutum, né, da administração. Então, aqueles que ocupam cargos comissionados, eles são do regime do regime geral. E aqueles também que são contratados para substituição temporária de mão de obra também são do regime geral. Regime próprio é só para o servidor público estatutário. Os empregados das empresas estatais, embora pertençam à administração pública indireta, né, são do regime geral. Quem está no regime próprio é a administração pública direta, autarquias, fundações públicas, né? Eles estão no regime próprio, tá? Seja da União, seja de cada ente federativo que tem competência concorrente para criar o seu regime previdenciário. Assim como Goiás tem, o município de Anápolis tem, Goiânia tem, né? São 5 mil e poucos municípios no Brasil, acho que mais da metade tem acho que ou menos, né, 47% tem seus regimes previdenciários, tá? Então, tá aí o que o regime próprio oferece. Isso aqui é importante, tá? Bom, a base de análise do regime próprio, ela está no artigo 40 da Constituição Federal, né? Ele oferece aposentadoria por invalidez, hoje chama aposentadoria permanente, compulsória aos 70 ou 75 anos, né? Voluntariamente 65 anos de idade homem, né? E 62 mulher, com 25 anos de contribuição e a pensão por morte. A pensão por morte, tá? Pensão por morte. Então, aqui a gente já está percebendo que houve uma mudança na configuração, né? Não muito grande com a reforma, né? Essas são as aposentadorias oferecidas
pelo regime próprio. Está lá no artigo 40. Tá? Aqui, deixa eu voltar lá para vocês terem uma ideia. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, aqui, ó, invalidez compulsória aos 70 ou 75 anos, né? Voluntariamente aos 65, homem, e 62, mulher, com 25 anos de contribuição. Tem uma diferença pequena, né, em relação ao regime geral. O auxílio-doença, pensão por morte também, né, são oferecidos, embora o auxílio-doença ele não foi elevado à categoria de benefício constitucional, como está aqui, né, mas tem direito. É interessante essa questão porque, veja bem, na reforma tem um artigo, não sei se eu vou conseguir lembrar aqui agora o dispositivo, que me chamou muita atenção e que eu queria mostrar para vocês. Não sei se eu vou achar aqui, mas não sei se é o artigo 8º. Me chamou a atenção como que essa redação ficou estranha, né? Olha só. O artigo 9º da emenda 103 diz o seguinte, preste bem atenção. O rol dos benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, certo? O afastamento, o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e pensão por morte. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Tá? O que quer dizer isso? Que o auxílio-doença, que a aposentadoria por invalidez, né, o salário maternidade, não vão ser pagos pelo regime próprio, pelo caixa do regime próprio. Eles vão ser pagos pelo caixa do Tesouro. Tá? Por quê? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Porque se tem natureza previdenciária, os dois, né? Tanto a incapacidade temporária quanto a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, né? Então, tem essa observação importante que eu fiz aqui para vocês, está no artigo 9º, né? Então, quem vai pagar, no âmbito do regime próprio, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e salário maternidade, não é o caixa do regime próprio, é o caixa do Tesouro, seja estadual, municipal, tá? Ou do Tesouro Nacional, né? No caso da União. Bom, o que mais que eu queria falar do regime próprio? Sim. Olha, eu queria lembrá-los que o regime próprio também tem as regras transitórias, tá? Estão no artigo 15, 16, 17 e 18 da emenda 103. Então, aqui, deixa eu ver, deixa eu passar para vocês direitinho aqui da regra transitória do regime próprio. Desculpa, não. As regras transitórias do regime próprio estão nos artigos 4º e 5º, tá? 15, 16, 17 é do regime geral. Então, reafirmando aqui, retificando o que eu disse. As regras transitórias do regime próprio estão no artigo 4º e 5º, tá? 4º e 5º. Certo, gente? Está aqui, exatamente. Regime próprio, artigos 4º e 5º. Regras de transição. Por que tem regras de transição? Porque, eu já disse, a pessoa na data da emenda não tinha, né, adquirido todo o tempo exigido, a idade, e aí ela entra, né, numa regra de transição.
os artigos 4º e 5º estabelecem, né, da emenda constitucional, estabelece exatamente as regras, né, de transição para os servidores estatutários, né? Isso é muito importante, tá? Gravar isso, porque essas regras de transição não são fáceis de analisar, né? Eu estou aqui com deixa eu ver aqui, uma obra aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Não sei se... Mas eu queria mostrar para vocês sobre a questão da regra de transição do regime próprio, tá? Dois institutos importantes que vocês precisam entender do regime próprio, e eles não existem mais, que foram extintos. Eles existiam, a chamada paridade e integralidade. Esses dois institutos, eles foram extintos com a emenda, com as reformas anteriores, a emenda 41, de 2003. O que eles asseguravam? Esses dois institutos, paridade e integralidade, eles asseguravam o direito à aposentadoria integral do servidor, né, com base no último vencimento, e assegurava a paridade. O que é a paridade? A paridade é que eu, na condição de aposentado do regime próprio, seja municipal, estadual, da União, os mesmos direitos que meus colegas de carreira em atividade obtidos por eles são estendidos para mim, que estou na condição de aposentado. Isso é paridade. Isso não existe mais. Isso só existe como regra transitória, tá? Para os servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41 de 2003. Na reforma que nós tivemos, da emenda 103, preservou para esse pequeno coletivo ainda a possibilidade deles aposentarem de forma integral. Então, resumindo, não existe mais esses dois institutos. Então, os servidores hoje, né, que ingressam na administração pública, eles não aposentam mais, né, com os vencimentos integrais. Tá? Não aposentam mais. Aposentam com base no teto do regime geral. Aí você me pergunta, mas como é que fica? Eles vão ficar com a aposentadoria baixa? A lei prevê a criação da previdência complementar, né, para os servidores, né, aqueles que fazem um plano de previdência complementar. Tá? Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, aqui no artigo 40, quando a gente for mencionar a questão da previdência complementar. Alguma dúvida, gente? Hein, pessoal? Alguma colocação que vocês querem fazer? Olha, essa turma, vocês são quantos, hein? Nossa, tem 8 aqui participando da aula. Hein, gente? Vocês são quantos? Nós somos uns 60, professor. Que horror. Meu Deus, não acredito. Tem 8 alunos aqui. Difícil. Não dá para você acreditar nisso. Né? Difícil, complicado. Né? 60 alunos. É provável que a gente volte em outubro, né? É provável. Presencialmente, né? Vamos lá, então. Né? Mas quem quer, eu dou aula para vocês que estão aqui, né? Que querem aprender, eu acho que isso é bacana. Alguma dúvida, gente, sobre o regime próprio? Eu ainda vou fechar. Mas no que eu falei até agora, né? Deu para vocês entenderem? Então, os regimes são 3. Nós vamos falar do último daqui a pouco. O regime geral,
o regime próprio, né? Esses dois regimes são públicos. O geral atende os trabalhadores do setor privado. Tem como órgão gestor o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, né? Uma autarquia federal. O regime próprio é criado por cada ente federativo, União, Estado, Município, IDF, Distrito Federal. Cada ente federativo tem concorrentemente a possibilidade de criar o seu regime, né? Muitos municípios têm, muitos estados têm o seu regime próprio. Goiás tem, Anápolis tem um regime próprio, os servidores públicos municipais de Anápolis, né? É antigo. Goiânia tem um regime próprio, tá? E o regime próprio já atende o pessoal, o servidor público estatutário, né? Professor, quando vai criar esse regime próprio, ele é retroativo aos que já estão ou ele vale só a partir dali? É complicado, né? Quem perguntou foi a Fernanda? Foi, Fernanda? Eu, de novo. Eu, Olha, que pergunta boa que você fez. A lei que cria é municipal. Então, se o município, por exemplo, de Rubiataba, tá aí no Vale do São Patrício, né? Não tinha regime próprio e cria, aí vem um projeto de lei, a Câmara cria o regime, né? Nesse caso, essa pergunta é ótima. Criou o regime, beleza, vai valer daqui para frente. Aí você fala, e aquelas contribuições anteriores? Aquelas contribuições, Fernanda, elas vão ser o servidor que estava antes e agora passou a estatutário, o INSS, junto com o regime próprio do município de Rubiataba, né, na hipótese que a gente está